O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Primeira, das causas primárias, do mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações. Hoje, nós vamos continuar o capítulo 1º da parte 2ª, que tem 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 1º. Então, vamos continuar. São 9 subtítulos no capítulo 1º. Nós já fizemos 4, esses 4 aí de cima, e vamos fazer uma pequena revisão. Então, nós vamos apresentar hoje diferentes ordens de espíritos e a escala espírita. Você sabia que a escala espírita é a chave da ciência espírita? Pois é, né? Tão difícil. É a chave da ciência espírita, afirmou Allan Kardec. Então vamos recordar o que foi feito antes de entrar nos assuntos novos. Os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus. Então, eles são inteligentes, mas Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A grande diferença entre o homem e Deus. Nós devíamos nos colocar sempre humildemente diante de Deus. Os espíritos povoam o universo, fora do mundo material. Mas não ficam voando assim, não. Eles dão umas voadas também. Mas eles habitam, não é? Habitam mundos, né? Estrelas. Regiões do espaço, não é? Em todo local tem um lugar para pisar e um céu para olhar. Está lá nas obras de André Luiz. Então, a imagem é muito interessante. E Deus é onipresente. Se os espíritos habitam em alguns lugares, Deus está em todos os lugares. Está junto e dentro de nós, acompanhando a nossa existência. Há 2 elementos gerais no universo: elemento inteligente e elemento material. Só isso. 2 elementos. Muito bem. Origem a origem de tudo é o fluido universal. Os corpos são a individualização do princípio material. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, tudo que é material tem por origem o fluido universal. Por exemplo, estou vendo você aqui. Você é uma formação material do fluido universal. Seu espírito foi ajustando aos seus interesses. Mas o seu espírito, qual é a origem dele? É melhor vir a seguir. A origem dos espíritos é um mistério, né, meus irmãos? Nem André Luiz quis entrar nesse assunto, lembra? A origem dos espíritos é divina, é com Deus. A nossa compreensão ainda é pequena para alcançar esses mistérios. Não alcançamos ainda. Habitação dos espíritos encarnados. Estão nos diferentes globos do universo. Tem que estar pisando num globo desse aí. Se está encarnado, mesmo que o corpo não seja de carne, se usa a expressão encarnado, para dizer que ele tem um corpo que pertence a um dos mundos do universo. Então, nós terminamos aqui
os subtítulos 1 e 2. Vamos ver agora o 3 e o 4. A forma e ubiquidade dos espíritos. Então, parece que eles são irradiantes, né? Por que eles irradiam luz, hein? Porque os corpos não são tão materiais. E eles possuem uma vibração muito forte, né? E se transforma em luz. Mas pode ser de trevas também, né? Claro. Esses aí parece que são bons espíritos, não é isso? Eu diria que sim. A cor dos espíritos forma a sua atmosfera pessoal. Depende do que eles pensam, sentem, falam, do que estão, na verdade, em seu coração, semeadas o amor, a paz, a harmonia, ou o ódio, desejo de vingança, etc. O perispírito não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como uma atmosfera fluídica. Por isso é que está saindo para fora. Todos nós somos assim, não é? Nós irradiamos tudo que temos dentro de nós em termos de sentimentos, de pensamentos, emoções, etc. E passamos para uma espécie de atmosfera pessoal. Que chamamos de aura. Chamamos de aura, é isso mesmo. Os fluidos são o veículo do pensamento, podendo estes modificar-lhes as propriedades. Portanto, os fluidos acham-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos. Aí nós estamos vendo vibrações em frequências vibratórias diferentes, né? Um está em alta frequência, o outro está em baixa frequência, irradiando para o vermelho, o outro para um tom amarelado, tendendo para o azulado, lá em cima, etc. É assim, meus irmãos, tudo no universo obedece às divinas leis. Na verdade, parece que as leis materiais têm conexão também com as leis morais, né? Não são tão distanciadas assim umas das outras como a gente costuma pensar, né? Todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade estão contidos nos fluidos. É isso. Os efeitos produzidos. Produzem os mesmos efeitos de todas as propriedades da matéria. Tudo que a matéria faz, vamos ver. São excitantes, calmantes, penetrantes, irritantes, dulcificantes, tóxicos, reparadores, expulsivos, etc. Então, tudo isso aí é material, não é? É provocação de repercussões materiais. Os fluidos fazem a mesma coisa, através da energização do pensamento. Está vendo? Olha aí que bonito. Né? Beleza. Gostou? Gostei. Muito bem. O deslocamento dos espíritos é proporcional ao grau de evolução. Os espíritos pensam no lugar que desejam estar e para lá se projetam. Bom, isso é um jeito de falar, né? Porque tem espírito que não sai do lugar. Tem que ser carregado, inclusive. Não é? Então, os espíritos mais avançados, adiantados, fazem isso. Os espíritos puros se deslocam com a velocidade do pensamento. Pensou, chegou. Mais ou menos assim. Não é? É isso. Os bons vão a toda parte. Os imperfeitos têm movimentação limitada. Muito bem. Ação fluídica dos espíritos, pensamentos, sentimentos e vontade. Unir, combinar. Atrair, repelir. Absorvidos,
ou expulso. Eles fazem de tudo com o pensamento, com os seus sentimentos e com a sua vontade. Fazem tudo isso com os fluidos. E é muito importante para o passista, muito importante para a pessoa que quer se aperfeiçoar, criar um ambiente pessoal, né, dentro de padrões elevados, etc. Tem muitas aplicações. Qualifica, cura e adoece também, através desse mecanismo. Tem aparência, forma, cor e odor. Cheira. Não é só a cor, não. Cheira. Perfume. Lembra que o Chico falava muito dos perfumes? Né? E diziam que ele também irradiava perfumes de rosa. Perfumes de rosa. Isso tudo é ação fluídica das vibrações do espírito. E a ubiquidade dos espíritos é nessa imagem maravilhosa. O Sol está a 150 milhões de quilômetros, mas está na árvore, está nas nuvens, está no mar, nesse pedaço de terra aí. Né? Os espíritos elevados fazem isso também. Estão em vários lugares, sem se dividirem. E passam por os obstáculos materiais. Nem todos os espíritos. Depende da evolução conquistada. Perispírito é a fonte do fluido cósmico universal. A fonte do perispírito, aliás, né, é o inverso. É o fluido cósmico universal, formado com a condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. A forma é a que o espírito queira. Tudo bem. Geralmente conserva a aparência da última encarnação. Aí nós temos uma imagem interessante de um homem que está desdobrado. Ele não está morto. Tem o corpo, o perispírito. Não é? E uma representação da alma, aí como uma estrela refulgindo. Muito bem. Agora nós vamos ver alguém que desencarnou. É o perispírito saindo, não é? Levando a inteligência, o espírito propriamente ou alma. Então nós estamos aí. Os espíritos são as almas dos homens despojadas de seus corpos físicos. Perdeu o corpo, virou espírito. Não é? A gente fala dos homens que têm uma alma. Você tem uma alma? Claro. E eu? Lógico. Tenho também? Claro. Pois é. Quando eu desencarnar, eu Vai vou ser um espírito. Eu vou me chamar espírito. Espírito errante. Espírito errante, Andando pelo universo. É isso mesmo. As almas dos espíritos são idênticos, são a mesma coisa. A diferença se faz por estar encarnado. Quando está encarnado, é a alma. Né? Muito bem. Vamos agora às diferentes ordens de espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Veja bem, em todas as ordens, são 3, diferença delas está no bem e no mal. É uma classificação feita por Allan Kardec, conversando com os espíritos, apreciando o que eles falavam e o que eles faziam também. Então, o bem e o mal nas 3 ordens dos espíritos. Então, vamos ver. Variações na 2ª ordem e variações na 3ª ordem. A prática do mal ou a prática do bem. Tá certo? Então,
na classificação dos espíritos? Importa o bem e o mal. É simples a ideia. Importa o bem e o mal. Então vamos ver aí. Terceira ordem, imperfeitos. Ignorância e desejo do mal. Com essa cara aí de arrogância, não é uma pessoa que você queira fazer contato com ela, né? Segunda ordem são os bons. Predomina o desejo do bem. Essa aí é a Madre Teresa de Calcutá, né? Poderia estar aí o Chico Xavier também, etc. Divaldo Franco. Primeira ordem são os puros. Perfeição, nenhuma afinidade com a matéria. Aí Jesus expressando essa ideia, né? Muito bem. As três ordens estão assim identificadas, não é isso? Mas não são iguais em poder, em inteligência, em saber, nem em moralidade. Claro, são diferentes. Não são tão inteligentes os da terceira ordem quanto os da segunda, nem os da segunda quanto os da primeira ordem. Não é isso? E a moral e o saber, idem. E pertencem a diferentes classes. Aí Kardec fez uma divisão por classes, que é muito interessante. E ele disse que é a chave da ciência espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. É isso mesmo. Nada tem de absoluta essa escala espírita. Ela dá a ideia de conjunto. E a transição entre uma classificação e outra é insensível. Muito bem. E vamos começar, então, com a terceira ordem. Característica: não compreendem Deus. A predominância é a matéria sobre o espírito. São propensos ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e más paixões. Aí tem a 10ª até a 6ª classe, né? Kardec começou de baixo para cima, botando a gente lá embaixo. Será que nós estamos nessa escala na terceira ordem? Bom, 10ª, claro que somos a terceira ordem. Por quê? Porque não somos bons. A predominância em nós não é a do bem ainda. Toda má paixão, ou seja, toda vez que a gente tem um pensamento negativo, toda vez que somos agressivos, toda vez que não correspondemos aos bons sentimentos, não é? Que deixamos de atender no momento, né, a caridade, o preceito da caridade. Nós estamos praticando o mal. Vamos. Então não tem jeito, nós estamos por aí. Agora, veja bem, interessante. A ideia mais simples para nos colocar aí é a seguinte: terceira ordem, não compreendem Deus. Certo. Nesse planeta Terra, tem alguém que compreende Deus? Bom, mas aí então a segunda ordem também não estaria aí. Como? Os da segunda ordem. Nós vamos chegar neles. Estou me adiantando. Estou com pressa de saber. Mas aí que está. Você disse muito bem. Os da segunda ordem, quando erram, não é? Quando se perdem na irritação, praticam um ato
que não é do bem, propriamente dito. Então, vamos lá, vamos ver essas classes aí. Eu estou me estendendo demais. Objeto da 10ª classe, os impuros, é o mal. Fazem o mal pelo prazer do mal. E, às vezes, procuram os bons para fazer esse mal. Então, você vê, você conhece gente assim? Pessoalmente, talvez não, mas não, pela televisão, não. Pelas informações. Só pela televisão. Não é? Muito bem. Esses são da 10ª classe. Vamos ver agora os levianos. Os levianos. Duendes, gnomos, diabretes. E diabretes. Então, esses aí são espíritos que obedecem a espíritos mais adiantados do que eles. Eles fazem alguma coisa de bem e alguma coisa de mal. Eles não são propriamente como esses impuros, né? Perfeitamente maus. E, na verdade, esses gnomos são conhecidos na história dos povos, né? São ignorantes, zombeteiros, respondem a tudo. Fazer brincadeiras maldosas. E fazem parte aí das histórias para crianças, né? Interessante esse negócio. Bom, vamos aos pseudo-sábios. Esses misturam a verdade com o erro. Eles sabem, conhecem muito, mas eles pensam que sabem mais do que, na verdade, eles sabem. Aí é a predominância do orgulho. Predominância do orgulho. Vamos ver os neutros. Esses não são nem bons, nem maus. Por isso, fazem o mal, mas também não praticam o bem. Praticam o bem. Mas, de vez em quando, faz um pouco de bem, de vez em quando, faz um pouco de mal. Então, vocês vejam, é uma classificação interessante e parece que nós estamos, não vou dizer na 10ª classe dos impuros, mas na 8ª e na 7ª, a gente frequentemente anda com ela, né? E os batedores pertencem a todas acima. Então, eles têm ligação com a matéria, com efeitos físicos, agindo sobre a água, sobre o ar, sobre o fogo, com certa facilidade sobre os elementos da natureza. E pertence a todas acima, até mesmo os impuros. Eles também têm poder nesse sentido, quando tem esta aptidão. Não é? Quer fazer algum comentário? Pois é. Bom, interessante esse negócio. Então vamos andar. Segunda ordem. Predomínio do espírito sobre a matéria. Aí já é uma boa melhora. Uma boa melhorada. É o que nós queremos ser um dia. Gostaríamos de já estar aí, mas... Olha só. Compreendem Deus. Desejo do bem, ainda em provas. Ainda sofrem provas. Não são perfeitos. Precisam crescer em inteligência, em conhecimentos, em experiências, etc. E precisam de provas ainda, não é? Se precisam de provas, segundo Emmanuel, eles são espíritos que também se acomodaram de alguma forma em algum momento, não é? E agora precisam de provas para provar que estão em condições de subir, né? Na sua escala evolutiva. Aí tem 4 classes. Nós vamos comentar, vamos ver os benévolos.
Predomina a moral e a inteligência. A moral acima da inteligência. Predominância moral acima da inteligência. Espíritos da quarta classe. De ciência. A ciência acima do moral. Acima do moral. Interessante isso, né? Tem espíritos que são muito afinizados com a ciência. Você lembra do André Luiz falando do Nosso Lar, né? Daquele Ministério das Ciências. E discutiram com o governador sobre a alimentação lá durante 30 anos, até que o governador ficou cheio daquela conversa, mandou fechar tudo, prender quem não fosse obediente e mudou a alimentação lá em Nosso Lar. Mas são espíritos nobres, eles fazem o contato com os planos superiores da Terra, não é? Terceira classe, de sabedoria. Aí, moral mais elevada, né? Moral mais elevada. Exatamente. E os superiores. Ciência mais sabedoria, mais bondade. Então, vocês vejam, meus irmãos, a importância da moral, não é? Esse foco também nos leva para o Evangelho. Como são importantes as lições de Jesus? Que as lições de Jesus são o ensino moral, a moral do Cristo, a moral cristã. A moral espírita é fundamentada na moral do Cristo. Nós estudamos o Evangelho exatamente para crescermos na moral. Mas não basta só isso. Para subir, nós precisamos de conhecer, nós precisamos da ciência, de unir a moral mais a ciência, e resulta a sabedoria, não é? Então, é sempre tudo isso fundamentado no esforço da pessoa em crescer para Deus. Para Deus. Porque se compreende Deus, ele vai para Deus. É claro. Agora, acho que era importante ressaltar que os espíritos, sejam da terceira ordem ou da segunda ordem, eles não são, essas classes não são assim estipuladas rigorosamente. Você está crescendo, você tem mais da quinta classe, mas já tem muito da quarta classe. Exatamente. Né? Então, é lento essa passagem de uma para outra, mas você não está presa à última, né, em todas as características. Você falou o que Kardec explicou aí, viu? Muito bem explicado. Eu acho que eu aprendi com ele. Você aprendeu com ele, né? Você confirmou o Kardec. Muito bem. Vamos agora aos da primeira ordem. Eles não têm nenhuma influência da matéria. São os espíritos puros. Têm superioridade moral e intelectual absoluta, não sujeitos a reencarnar em corpos perecíveis. Têm vida eterna, são ministros de Deus. Precisa explicar alguma coisa? Não. Adianta querer explicar isso aí? Na verdade, está muito distante de nós. Está tão acima da nossa possibilidade de idealizar o que seja o espírito puro, que é melhor a gente ler, fazer reflexões para o nosso coração, para a nossa inteligência, e apreciarmos a grandeza da vida e dos caminhos que se abrem entre nós e o Deus, nosso Pai Criador. E saber que um dia chegaremos lá. Você conhece algum desses espíritos? Olha, mais ou menos eu conheço Jesus. Jesus é um espírito dessa categoria para mais, né? Meus irmãos. Ele
Desde a formação do planeta Terra, foi ele que acompanhou tudo. Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, segundo a ciência, ele já era um espírito puro, capaz de gerenciar todo o processo evolutivo do planeta, tanto fisicamente como da sua natureza biológica e espiritual do futuro. Exato. Meus irmãos. É muita coisa para a gente poder entender perfeitamente, né? E nos legou aquele evangelho maravilhoso, né? Que a gente custa aprender, né? A gente faz tanta coisa errada ainda, né? Infelizmente ainda. Uma aplicação da escala espírita, meus irmãos, está aí. Combate a obsessão simples. Né? Varia com o caráter do espírito. Se você não sabe avaliar, entender as diferenças dos espíritos, você pensa que todo espírito sabe tudo, conhece tudo, é um gênio, etc. Não é? Você não é capaz de entender os processos de tratamento das influências espirituais. Tratar e vencer o espírito obsessor com benevolência, bons modos e oração. Eles precisam disso, porque muitos são mesmo ignorantes, né? E praticam até o mal pelo mal, pelo prazer do mal. Enquanto for uma obsessão simples, tudo bem. Mas se passar para as mais complexas, aí a mente é dominada, né? Aí os procedimentos vão além. Contradições e mistificações. Como evitá-las? Quantas notícias aparecem na televisão de gente enganada com relação a isso? Todo dia tem alguma notícia, jornal, televisão. Não exige do espiritismo, senão o que ele pode e deve dar-lhes. É a chave da ciência espírita, afirmou Kardec, classificação dos espíritos. Se você quer ter ideia científica, entre aspas, né, segundo o espiritismo, com relação aos espíritos, você tem que conhecer a escala dos espíritos. Seu fim, a melhoria moral da humanidade. O caminho é o bem. O caminho não é honras, nem fortunas e paixões. Quem é mistificado tem apenas o que merece. É isso. Você não tem que dizer nada. A pessoa está procurando facilidades que não merece. Não é? Até, às vezes, prejudicar o próximo. Parece que está pronto para fica atrás de quem leia a sua sorte, quem lhe diga se vai ter um futuro brilhante, ou que lhe traga determinada pessoa que ele ama, e paga muito dinheiro por isso. Praticamente ele está procurando ser mistificado, está procurando a enganação. Sucesso nos negócios através da espiritualidade, né? Dinheiro, etc. Tudo isso está procurando ser mistificado. E gastam, às vezes, fortunas com essas pessoas e com esses espíritos por estas pessoas mal intencionadas. Não são espíritas, mas são médiuns algumas vezes. Não vejo nos espíritos substituto dos adivinhos e dos feiticeiros. Muito bem, meus irmãos. Terminamos. E em setembro vamos fazer as últimas 2 do capítulo 1º da segunda parte.